Essa história poderia ser a história de qualquer um. Vou contar pra você. No pecado já vivi e não gostei. Já sofri, me arrependi, até chorei. No começo era bom, mas não sentia paz. Na verdade eu buscava encontrar alguma coisa pra encher meu coração, mas aprisionado ainda dizia não. Lá dentro da igreja rolava uma canção, o povo tão alegre e eu na solidão. Convite inesperado, eu decidi entrar. Mudou a minha vida, agora eu vou cantar. Vem comigo! O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Yeah, 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 yeah. Hey. Isso é PHN, minha gente, simbora! Hey! No pecado já vivi e não gostei. Já sofri, me arrependi, até chorei. No começo era bom, mas não sentia paz. Na verdade eu buscava encontrar alguma coisa pra encher meu coração, mas aprisionado ainda dizia não. Lá dentro da igreja rolava uma canção, o povo tão alegre e eu na solidão. Convite inesperado, eu decidi entrar. Mudou a minha vida, agora eu vou cantar. Cantei! O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. Quando a PHN se morre. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá. O céu é meu lugar, ei. O céu é meu lugar. Eu vou pra lá. Coisa boa demais, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? O céu é o nosso lugar, hein? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui de passagem nessa terra, tá? Enquanto durar o dia que se chama hoje, a gente tem que aproveitar para ser santos, tá bom? Lembra? Por hoje não vou mais pecar. 3 passos. Decisão, estado de graça e virtudes. Não esquece disso, caminha, aproveita bem o seu tempo, sua juventude, sua família, seu trabalho, porque tudo isso são ferramentas, toda a nossa existência, o nosso cotidiano, tudo isso é para formar você, formar a cada um de nós para a santidade, tá certo? Então, essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Sede santo, como o Senhor nosso Deus é santo. Beleza? Então, boa noite para você. Essa noite não é diferente. Nós estaremos trazendo mais uma história sensacional para motivar o seu caminho de santidade. Esse é o propósito do programa PHN, trazer histórias reais para mostrar para você que santo, no dia de hoje, buscar santidade é possível, tá bom? Então, fica aí que você não perde por esperar o programa de hoje, tá bom? Olha, deixa eu mandar um grande abraço
para minha equipe aqui, primeiramente, a galera estava aqui, chegou, preparou o equipamento. Primeiro os nossos câmeras aqui. É legal esse movimento deles, cara, porque a gente começa a falar dos câmeras, eles começam a se mostrar. É o famoso se mostrar. Brincadeiras à parte, eles vão filmando aí, vão mostrando uns aos outros, né? Estão aqui trabalhando com a gente. Muito bacana, tá? O pessoal da parte técnica, áudio, luz, o pessoal da iluminação, transporte, enfim, gente, é muita gente, graças a Deus, trabalhando para esse programa PHN estar no ar. O pessoal da Central Técnica, o Marcelo, nosso diretor, o cara da edição, o cara do corte, tem o pessoal que veio fazer aqui a montagem no palco, cenografia. Nossa, é muita gente, tá? Então, obrigado para todo mundo que trabalhou, trabalha e vamos trabalhar, se Deus quiser, muito tempo ainda para levar esse PHN para muita gente aí, tá bom? Vou mostrar também a galera da fotografia e da produção. Não esqueci de vocês não, gente. Você tá doido? Olha lá, vamos ver o que eles vão mostrar primeiro ali. Primeiro, esse trio aí, ó. Esse trio é fera. Começar da minha esquerda para a direita aqui, o Douglas, meu irmão de comunidade, tá ali nas câmeras. A Adriana, nossa querida Adri, também tá nas câmeras. A gente tem 2 fotógrafos aqui. Você tá pensando que você pega N, enfim. E ali na produção, a Maria. Tá friozinho, Maria? Maria veio preparada, né? A Adri veio até com, ó, colchãozinho gostoso, quentinho, né? Aqui, gente, previsão do tempo Cachoeira Paulista é 6 graus para essa madrugada. Bem friozinho, tá bom? Aqui à minha esquerda, banda PHN Timaço. Tem novidade na banda nessa noite também. A começar lá da ponta, na guitarra, nosso querido Thiago. Meu parceiro, olha lá, ó. O Thiago é um cara que a gente faz parceria para assistir desenho animado, gente. Ele gosta de desenho dos anos 90, né, parceiro? Dos 90 para trás, né? Passamos do 40, né? Quando dá tempo também, né? Ou seja, quase nunca, né? Tá. Ali atrás, Rafael Esperança na batera, sempre tá aqui com a gente. Seja bem-vindo aí, ô Rafinha. Beleza? O meu parceiro Cleuber Neves, que fizemos um bom rolê de missão por esses dias, né, meu parceiro? Boa noite. Uma boa noite, fizemos, sim, graças a Deus, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Um abraço pro Padre Wagner e toda a galera de lá, né? Sim, foi um dia assim, muito especial, porque foi bem no dia de Corpus Christi, né? Exatamente. Aliás, é muito bom o Cleuber ter falado, porque nós ainda estamos com o coração, não vou falar triste, mas com o coração um pouquinho mais recolhido. O nosso irmão, que sempre está na banda aqui, o Samuel Ferreira, aconteceu que nós estávamos chegando na missão, né, Cleuber? Estávamos chegando na missão, estávamos dentro da van, de repente o Samuel falou, gente, o meu pai faleceu. E pegou todo mundo de surpresa, claro, né? Diácono, pai do Samuel Diácono. E nós vimos, claro, de imediato já um jeito dele voltar para Cachoeira Paulista, né? Nós estávamos no Rio de Janeiro, para ele voltar para Cachoeira Paulista, para ir para Caçapava, onde é a família dele. Mas o Samuel deu um exemplo para nós de missionariedade, de compromisso sensacional, né, Cleuber? Você acompanhou também, né? Ele decidiu ficar e fazer o show, gente. Ele foi, não, eu vou ficar, vou fazer o show. De madrugada a gente volta e e ele foi pro enterro e tal, acompanhou tudo, mas a capacidade que ele teve, né, de ficar ali, e ele me disse, né, não, hoje eu vou tocar pro meu pai. Então foi algo que mexeu com todos nós, né? Então nos unimos aí a toda a família do Samuel, ainda estamos em oração pela alma, né, do pai dele. E momento que marcou todos nós, né, Cleber? Ele não veio, inclusive, ele não pôde vir hoje por um desses motivos, né? Que temos a presença ilustre do Carlos Tocco, mas antes de passar para lá, eu queria mandar um abraço para o Ministério Frutos da Misericórdia, o ministério que a gente está com um trabalho muito, muito bonito aí, e temos surpresa, né, Peter? Temos surpresa, logo, logo. Então, Frutos da Misericórdia, já, olha, tá surgindo uma parceria bem bacana. Então, é isso, né? Missão continua, vamos rezando, vamos caminhando, não pode parar, né, parceiro? Não pode parar, jamais. É isso aí. Samuel, um abraço de todos nós para a banda para você, viu, meu irmão? Olha, oi? Hoje é aniversário da mãe, como que é o nome da mãe mesmo? Você lembra? Ó, então, a gente não lembra, mas é aniversário da mamãe. Então, feliz aniversário para a senhora. Olha, filha, é um guerreiro que vocês formaram, viu? Parabéns, viu? Deus abençoe.
Ele foi falado e ele vai falar. Carlos Tocco, meu parceiro, boa noite. É muito bom a vossa presença aqui, irmão. Eu também acho, irmão. Gosto muito de estar aqui. O PHN tá no coração, tá na veia. Também queria deixar meu abraço pro Samuel, um grande amigo. Esse ano nós fizemos várias parcerias, né, musicais. Nós trabalhamos na gravadora. E é um grande irmão, um grande parceiro. Abraço, irmão. Tamo junto, viu? É isso aí. E tem show do Ministério Amor e Adoração. A galera tá se preparando, o Tocco faz parte do Ministério Amor e Adoração. E bacana, vai estar bacana o show, irmão? Vai, estamos nos preparando, né? PHN é força total. Força total, show do Ministério Amor e Adoração vai ser na sexta-feira, viu, gente? Ó, vai estar massa. A noite de shows da sexta é Flávio Vitor para abrir, Ministério Amor e Adoração, só paulada, e para terminar, Colo de Deus, showzaço um atrás do outro, na sexta-feira do acampamento PHN. Você vai estar, né, irmão? Opa! Tá certo, gente. E ele estava comigo no final de semana, Salve. o Padre Edson, sua bênção, querido. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Deus abençoe. Meu abraço também e minha bênção para o Samuel e para a mãe dele, né, que está fazendo aniversário no dia de hoje também. Nossas orações pela alma, né, do pai dele. Mas eu estava observando uma coisa interessante aqui nesse ambiente, a Adriana ali quase com cobertor, vestindo. Mas aqui tem um detalhe interessante aqui na banda, que eu acho que tem alguém com excesso de tecido adiposo, que está bem ali na bateria, filmando ali o Ele tá Rafael meio verão, né? Esperança. Verão demais. Rapaz, o cara tá... Não, é jovem, Padre. Jovem não sente É frio. a bateria Não, nele sente que frio. deve ser, né? Jovem não sente frio. Jovem, sabe o que o jovem sente? O jovem sente fome. De resto, meu amigo, sono, Mais nada, né? cansaço. O jovem não tem esse negócio. E eu acho que quem vem aqui pro acampamento tem que se preparar assim também, né? Porque estará Sim, frio, sim. tem que se preparar mais para quê também? Além da banheiro, banho, fome, tem que mandar as perguntas pra Fina, gente aqui pra gente poder responder, né? Isso aí. Então, ó, vem preparado, viu, gente? Vai estar gostosinho Cachoeiro Paulista aqui no PHN. Vai ficar assim, igualzinho o Rafael Esperança ali, né? Mas olha, o convidado de hoje teve uma experiência de Deus aqui no acampamento PHN em 2015. Olha só. Então, a partir daquele encontro que ele teve, a trombada que ele teve com Deus no acampamento PHN, nós estamos próximos do acampamento, então é muito bom recordarmos experiências vividas aqui. Então, ao longo da conversa, nós vamos entender como Deus agiu na vida dele. É aqui isso no aí. PHN. Então, fica aí a história. Ele já vai entrar. Aliás, deixa eu só mandar um recadinho pro pessoal de Londrina. Olha, foi incrível o PHN de Londrina. No início do segundo bloco, nós vamos mostrar para vocês. O povo de Londrina tá parado, pai. Abraço, Londrina! A galera quer ver Londrina rolando pro Brasil inteiro. Promessa é dívida, tá? No segundo bloco nós vamos estar mostrando o videozão que veio de lá, tá bom? E agradecer pela acolhida. Me senti muito bem acolhido aí em Londrina. Foi muito boa a experiência Foi desse ótimo. PHN do fim de semana. Deus abençoe vocês. Espiritualidade maravilhosa, risadas, enfim. Mas vamos começar o PHN dessa noite? Pode ser? Então simbora! A banda já tá fazendo o groove aí pra entrada dele, meu irmão de comunidade, Guilherme Costa. Chega pra cá, irmão! Deixa no vácuo. Guilherme Costa ao vivo no programa PHN. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, é uma alegria estar aqui no PHN, graças a Deus. Cara. Eu tava vendo um programa ali lá de Aracaju, né? Sim. Com o nosso irmão Emanuel, tava lá também o padre Roger Luiz, né? E eu tava lembrando, né? O Guilherme tava lá há pouco tempo atrás. Sim, cheguei tem 5 meses de Aracaju, 5 depois meses. de 4 anos lá. Legal. Tem 5 meses que eu voltei pra cá, graças Veio a pra um Deus. climinha um pouquinho diferente, né, irmão? Bem, nossa, nem tô sentindo. As Aliás, minhas eu blusas vi- já estavam mofando, já tá tanto Isso aí. tempo guardado. Aliás, gente, eu vim em homenagem ao Guilherme. Ó, a gente veio igualzinho, cara. Vamos aqui, Olha vamos que cantar A vida do massa. missionário. aí. Olha Todo mundo só, hoje- gente. Isso aí. Não a gente- combinamos, preto. viu? A gente Não foi pegou a combinado. mesma promoção, né, irmão? Tá certo. Guilherme, ó, vou dar um espaço aí pra você mandar uma boa noite também, eu imagino, pra sua família, que deve estar escutando agora, a sua cidade. Então fica à vontade aí, manda uma boa noite pra galera e a gente começa o bem bolado aqui.
Tá certo. Quero mandar um abraço para os meus pais que estão assistindo, graças a Deus. Os meus amigos aí que estão acompanhando. Meu povo de São Paulo, capital, lá do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Meu povo, como a gente diz lá, o povo da minha quebrada. Um abraço, um salve pro São povo da minha Paulo, quebrada. mano. Deus abençoe aí todo mundo, mas principalmente meus pais que aí acompanham. E minha noiva que tá ali atrás também, veio me acompanhar nesse momento. Mostra ali, especial. mostra aí, apresenta a Ali noiva está um também oi pra para gente. ela. Alice Campos, também da comunidade Canção Nova. Aí, Graças Alice, a olha Deus. lá. Dia 1º de novembro será a minha esposa. Aê, minha gente tá chegando. O frio deixa a gente elegante, né? Tá tudo bem vestido. É isso aí, bem bacana. Vamos lá, então. Vamos começar, irmão? Bora. Você já falou, você é de Itaim Paulista, Isso. né? São Paulo ali, capital, né? Região metropolitana ali de São Paulo. E vamos começar pela sua caminhada de fé, cara, quando criança, né? Como que era a sua relação com Deus na sua infância e adolescência? Já vamos começar por aí, que aí o restante a gente vai desenrolando. Os meus pais, eles são católicos, mas não eram de frequentar a igreja. Mas minha mãe sempre nos inseriu na fé. Então, eu fui batizado com um pouco mais de um mês de nascido, mas era aquilo. Vivia momentos de fé. Por exemplo, eu ia todo ano a gente vinha em Aparecida, rezar, visitar, pagar promessa. Quando eu era criança, minha mãe me fez fazer a primeira comunhão. E aí foi quando iniciou meu caminho com a fé. Na minha primeira comunhão, eu fiz a primeira comunhão e logo depois eu comecei a servir de coroinha. Só que aí tem um fato engraçado na minha vida. Eu era coroinha, mas eu desmaiava no meio da missa. Ô, louco, meu. Toda a missa eu desmaiava e aí isso começou a me chatear, porque, nossa, eu tô lá querendo servir e não dá certo. E aí eu fiquei mais ou menos uns 8 meses como coroinha, e aí, devido a essa situação difícil, eu saí do grupo dos coroinhas e me afastei da igreja. Só que naquilo, próximo, porque eu não tenho como ficar longe da igreja, porque minha paróquia é pertinho de casa, então onde eu vou eu passo pela paróquia. E eu gostava, às vezes tinha as quermesses na paróquia, eu ia, tudo. E minha mãe um dia me fez um ultimato, falou, você só vai poder ir pra quermesse se você for fazer crisma. Eu falei, então tá bom. Aí eu comecei a fazer o crisma, e aí no meu crisma eu tive um encontro com Deus. Eu comecei a servir e tudo. Entrei pro grupo da catequese, me tornei catequista na paróquia, grupo da liturgia, grupo de jovens. Então eu me inseri na igreja. Então ali nasce a minha caminhada com Deus. Então eu já começo com tudo. Então vamos dizer que a sua inserção na igreja precedeu a vivência mesmo assim mais efetiva, né? Do que da sua família. Você começou a participar mais fundo da igreja primeiro. Sim. Olha só, é diferente, né, padre? Porque aquilo minha mãe me colocava, eu lembro até um fato engraçado que uma vez eu fiquei de castigo, aprontei na escola, minha mãe tinha um livrinho de oração, meu castigo foi fazer as orações e ler os mandamentos do livrinho. Isso eu era criança, então tinha aquele pano de fundo de fé, mas não era uma família engajada na paróquia, de pastoral, não. Mas tinha, minha mãe sempre ouviu o padre Marcelo, tudo, então tinha fé. Só que quem começou realmente a caminhar, a se inserir na paróquia, foi eu a partir principalmente do meu crisma, que eu entrei de cabeça na vida de igreja. Mas aí pensa assim, né? Tá na igreja, tá garantido. Não parece que não era assim bem, né, padre? Como é que Acho que devemos pensar sobre essa realidade que você mencionou de vida dupla, não é isso? Então, estava na igreja, mas ao mesmo tempo não estava também, né? Fora, com todas as outras realidades, contra valores também. Você consegue partilhar para nós aqui o que te levava, o que fazia com que você continuasse assim, tá? Um pé na igreja e outro pé ali fora da igreja no mundo, assim. É o famoso Raimundo, né? Pé na igreja, É clichê já, né? É clichê já, né? Mas é engraçadinho falar, né? O Raimundo, o cristão Raimundo, né? O pé na igreja, o pé no mundo. O padre não esperava, padre. Tava pensando, mas não falou, né, padre? Mas o cristão espião também. Espião? Espião. Quando tá no mundo, não finge que é da igreja, mas tá na igreja, finge que é do mundo. Fica essa meio escondido, assim, sabe? Agente secreto, sabe? Porque era isso que eu vivia. Eu sempre fui muito inserido na igreja, como eu disse, várias atividades, só que eu não vivia uma vida coerente com aquilo que eu dizia viver. E eu gosto de falar que é a pior raça que tem. Sabe por quê? Eu não evangelizava quem estava na igreja, porque as pessoas que estavam na igreja olhavam para mim e falavam, mas não é do mundo? Não está vivendo as coisas lá fora? E quem estava lá fora falava, mas não é de igreja, está aqui junto com a gente fazendo isso? Porque qual que era a questão? Eu, muito inserido nesse meio,
Só que, por exemplo, eu, auxiliar de catequista de crisma, depois catequista de crisma, paquerava minhas alunas, ficava com as minhas alunas de crisma, os arredores da paróquia, tudo, já fiquei com um monte de menina nos cantos da paróquia, no quarteirão e tudo. Então, eu tinha esse caminho de estar mais nesses... vivendo essa ambiguidade, né? Então, por exemplo, estava na escola, ninguém dizia que eu era da igreja, porque eu vivia como qualquer pessoa. Então, tipo, ficava com muitas meninas, tinha festa, eu saía para beber, bagunçava, no meu particular, na sexualidade, aprontava muito, porque eu tinha tido um encontro com Deus, mas não tinha decidido verdadeiramente por Deus. Outro dia, quando fui convidado ao programa, eu fui pensando no testemunho e rezando, eu lembrei muito da passagem de Pedro, né? Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, eu gosto do Senhor. Então, tipo assim, não tinha aquele amor de verdade por Deus que me levava a uma mudança de vida de verdade. Então, eu gostava de Deus, era legal estar lá com Ele, mas eu não tinha essa coragem realmente de mudar, de me decidir por deixar tudo de verdade, deixar todos os pecados e mergulhar na vida com Deus com tudo. Eu ficava sempre nesse pezinho. Era muito de retiro, então, tipo, tinha um retiro, tinha aquela emoção, e chorava, e falava, nossa, eu quero ser de Deus, eu quero ser santo. Só que aí, na vida cotidiana, diária, se esvaziando, esse ânimo ia se esvaziando, e eu ia voltando para tudo que eu tinha dito que ia deixar no retiro. Na linguagem de São João, no Apocalipse, né, não era quente nem frio. Então, era morno, aquele morno que não é suportável, né? Deus não suporta. E que aí tem aquela palavrinha, né? Será vomitado ali, né? E aí, na sua resposta, inclusive, a gente entende essa atitude de Deus, né? Porque por que é tão desprezível? Por causa disso. Não evangeliza quem está dentro da igreja e não converte quem está fora. Fica no meio do caminho, perdendo tempo, né? Exatamente. E sabe algo interessante desse trecho que eu partilhei com você? Em novembro passado, nós fizemos uma peregrinação para a Turquia. Nós passamos nessa área aí, onde São Paulo escreveu, São João escreveu o Apocalipse, e ali tem as águas termais, essas águas quentes, que as pessoas bebiam dessa água, e essa água fazia mal, entendeu? Fazia mal para as pessoas. Então ele utilizou do contexto em que aquelas pessoas estavam inseridas para passar uma mensagem espiritual. Na vida espiritual também é assim, ou você é quente, né? Também não é a vontade de Deus que você seja frio, mas o morno, ele faz mal, né? Também pro E realmente eu fazia espiritual. mal para muita gente. Eu falo, por exemplo, como eu falei dessa questão de, às vezes, algumas alunas de crisma que eu paquerei, que eu fiquei e tudo. E, por exemplo, são meninas que não ficaram numa vida em Deus. Porque, às vezes, entraram na igreja e acharam, nossa, vou arrumar um cara legal de igreja, e aí eu ia lá ficar com as meninas e descartava. E aí uma menina que, tipo assim, poderia ter uma vida com Deus, eu usei dela, descartei, e aí nem em Deus ela ficou. Ó, vamos fazer assim, Guilherme, nós estamos com alguns minutinhos para a gente encerrar, mas a gente ainda vai falar sobre esse processo aí, né, de... puxa, não tá tão na igreja ainda e tal. Você falou de você, mas eu quero que você também fale um pouquinho sobre as amizades. Influenciaram, ajudaram, prejudicaram essa parte aí, né? O que foi também fazendo com que você ficasse nesse ciclo, não saía, né? Então, a gente vai passar por isso. Em 2015 aconteceu algo maravilhoso na sua vida, mas aí a gente deixa essa introdução para o segundo bloco e aí a gente continua a conversa, pode ser? Pode ser. Beleza, fechado. Gente, olha, para você participar desse programa, o programa é ao vivo, tá bom? Estamos aqui em Cachoeira Paulista, no Rincão do Meu Senhor, sede da comunidade Canção Nova. Você pode interagir com a gente, tá certo? Então, PHN_oficial é o nosso Instagram, não esquece, tá? PHN_oficial, nosso Instagram. Vai lá nos comentários, participa com a gente. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso programa de hoje, a sua participação, tá bom? Intervalo rapidinho e a gente vai pro intervalo cantando essa canção que nos recorda de um gigante da nossa igreja, São João o Batista. Aliás, o Padre Jonas sempre falou que a missão da Canção Nova é a missão de João Batista. E ele cantou muitas vezes essa canção, tá bom? Nós vamos pro intervalo cantando essa música, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá! Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor,
uma voz vindo da montanha. E eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Simbora! O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem. Esse mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar dessa morte e te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Yeah! Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem. Esse mundo não convém. Pelo sangue libertou, da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Yeah! Oh! Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Yeah! Salvação, esperança e júbilo. Vou voar para o céu. Vem também, Ele chamou. Simbora! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Yeah! Salvação, esperança e júbilo. Você já conferiu essa música lá no YouTube? Ainda não? Gente, nós estamos chegando quase à marca de 200 mil. Ah, meu, você tem que ir lá. Salvação, Esperança e Júbilo, tá bom? Lá no YouTube, Música Canção Nova, você vai ver, ela está lá. É o hino do acampamento PHN para você aprender coreografia, aprender letra. A gente vai explodir a galáxia aqui no programa. Olha só, gente, onde que eu tô? Nós vamos explodir a galáxia no acampamento PHN que tá chegando, tá? Ó, tenho algumas
algumas coisas muito importantes para você saber. Presta atenção no que o tio Peter vai falar para você, tá bom? Olha, o acampamento PHN começa no dia 9 de julho. Salva essa data. 9 de julho. No dia 8 de julho, que é uma terça-feira, nós teremos o programa PHN ao vivo, com a galera que já vai estar chegando para o acampamento PHN. Então, olha, nós estaremos no Rincão do Meu Senhor, onde nós estamos. Nós vamos abrir aqui tudo, tá? Acender as luzes todas aqui. E vai estar já acontecendo a entrada de gente aqui, tá bom? Então, a Chácara Santa Cruz já vai estar aberta. Você pode entrar e pode participar do programa PHN ao vivo, estando aqui com a gente, tá? E olha, tem muita atração massa. Vai por mim, você não vai querer perder. Já vai ter um pouco daquilo que vai acontecer no acampamento. Algumas participações que estarão no acampamento estarão aqui já no programa. Então, não perde, tá? Programa horário normal, 10 horas da noite, terça-feira, programa já no esquenta, já em ritmo de PHN. Não perde, tá bom? Você não pode perder. Vou falar de novo. Não pode perder. Depois disso, aí já vem quarta-feira, já vai ter atividade aqui da galera dos jovens que estão preparando uma programação bem bacana. Aí quinta-feira já é centro de evangelização, pregação, show na quinta-feira, já vai ter adoração, já vai ter o Rosário da Madrugada, que nós vamos fazer. Gente, olha, o Rosário dessa madrugada vai ser sensacional. Algumas pessoas estão me perguntando, Peter, vai ter o Rosário da Madrugada com o Frei Gilson? Não vai ter, gente. E não é porque nós não queremos. Gente, o Frei Gilson é um grande querido. Claro que a gente quer ele aqui. Porém, ele tem as outras atividades também, outros compromissos. E dessa vez ele não vai poder desmarcar e não vai poder estar aqui com a gente, tá bom? Mas nós vamos ter o Rosário da Madrugada. Já está confirmado para esse Rosário da Madrugada, por exemplo. Vou dar 2 participações aqui que estão confirmadas, tá? Tudo que eu falo aqui para você é porque está confirmado. Padre Adriano Zandoná estará conduzindo para nós aqui. O Rosário vai ser incrível com o Padre Adriano, tá bom? Nas madrugadas. Vai estar também o Instituto Rested, atração confirmada também no Rosário. Eu só não vou falar as outras coisas, que tá bem legal, mas ainda a gente está terminando de fechar algumas coisas, tá bom? Então, quando tiver confirmado, eu vou falar para vocês. Então, ó, Rosário da Madrugada, adoração, pregação, show, Luau do Braz, está confirmado, pessoal. Vai ter Luau do Braz? Vai ter Luau do Braz, minha gente. Como é que nós vamos tirar o Luau do Braz? Claro que não. Então, ele vai estar aqui com a gente também, tá certo? Então, venha, se prepare, traz blusa de frio, traz cobertor, traz agasalho, tá bom? Para você não ser pego desprevenido aqui pelo clima de Cachoeira Paulista, tá? Outras dicas, eu não vou ficar aqui usando todo o tempo do programa, mas outras dicas, acompanhe, por favor, o nosso Instagram, porque a comunicação do nosso Instagram do PHN é a comunicação oficial do acampamento. Você sabe quais shows terão e já estão confirmados no PHN? Não, ainda não sabe? Instagram do PHN, PHN _oficial. Tá todo mundo que está confirmado lá. Peter, tem outras coisas que eu fiquei sabendo que talvez vai ter, é verdade? Tá no Instagram? Não tá confirmado. Então, olha, acompanhe, porque a nossa comunicação oficial é pelo Instagram do PHN, PHN _oficial. Claro, a gente está fazendo vários collabs também com o Eventos, tá bom? Eventos Canção Nova, né? Acho que é isso, né, Douglas? Eventos Canção Nova, tudo junto. Eventos Canção Nova também, a gente está trabalhando em conjunto para poder fazer as comunicações sobre o acampamento PHN. Tá bom? Combinado? Não, já foi? Já curtiu? Não curtiu ainda? Curte lá o nosso Instagram, cara, tá bom? Não perde esse tempo não, porque às vezes passa batido e você não segue o nosso Instagram. Não faz isso não, tá bom? Vai te ajudar muito você acompanhar a gente pelo Instagram, tá bom? Ó, estivemos no final de semana agora no PHN em Londrina. Gente, esse PHN está sensacional. Nós estamos andando pelo Brasil com o PHN, levando essa proposta de santidade. E lá em Londrina está acontecendo um PHN sensacional. Quero mandar um abraço para o pessoal lá da missão Evangelizar Sempre. Muito trabalho e foi lindo. E você vai curtir um pouquinho daquilo que aconteceu lá. Detalhe,
O vídeo foi feito todo pela galera de lá, tá bom? Ó, vê aí como é que ficou. Olha aí. PHN Londrina, solta aí. O PHN Londrina é a concretização dos sonhos de Deus para nós. É muito gratificante, é muito bonito ver o que o Evangelizar Sempre tem se tornado e o que o PHN Londrina tem construído. Hoje nós estamos vivendo o maior PHN Londrina de todos os tempos. E é nítida a presença de Deus em nosso meio e tudo que Ele operou aqui. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. Na hora que eu cheguei ali e me vi nos pés do Senhor, bebendo da graça, o meu coração ele escutou, falando sobre o perdão, falando sobre uma mulher que se sentia muito sozinha. E aquele momento fez o meu coração chorar por saber que, por mais dor que eu sinta, eu tenho um Senhor que tudo pode, eu tenho um Senhor que cuida de mim. Ele escuta o meu choro, Ele me restaura, Ele me coloca em pé. Os planos do Senhor, eles são doces, perfeitos e agradáveis, são infinitamente maiores do que a gente pode imaginar. Nossa, a adoração me pegou muito. Quando apagou a luz assim, aí todo mundo começou a rezar, a orar, a cantar. Nossa, chegou até a arrepiar, assim. Tá sendo uma experiência muito da hora. Não esperava que ia ser tudo isso. Realmente foi algo que mudou muito meu pensamento em muitas coisas. E tá sendo muito incrível passar aqui com esse grupo, com essas pessoas que eu amo. E cada momento tá sendo único e acho que eu vou levar pra vida cada momento que eu vivo aqui. Eu senti realmente sabe, quando o Espírito Santo tava ali, sabe? Sim, as adorações também foram muito bonitas. Tava, tipo, realmente, todo mundo falou que era preciso ouvir, né? Nossa, eu me senti muito tocada. O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa Ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Atenção, senhores passageiros. Estamos começando a nossa viagem rumo ao PHN Londrina 2026. Previsão de chegada: 24, 25 e 26 de julho. Próxima parada, acampamento PHN na Canção Nova. Estaremos em conexão do dia 9 a 13 de julho. Apertem os cintos e tenham uma boa viagem. Que legal, meu. Olha só, né? A galera aí de Londrina, né, no Paraná, acabou fazendo esse vídeo, já falando a data do PHN Londrina do ano que vem e já falando que estarão aqui no acampamento PHN Londrina. Vocês são sensacionais. Obrigado pela estadia aí. O padre Edson foi muito bem recebido, muito bem tratado. O senhor ficou feliz, padre? Nossa, que alegria. Por isso que já de início ali mandando um abraço para Londrina. Ali no Instagram também uma grande movimentação de todos ali. Foi muito bom mesmo. Até a próxima.
Próxima! Isso aí, gente. PHN pelo Brasil e mundo afora. Aguardem, tá? Tá vindo o PHN agora, aqui em Cachoeira Paulista, né? E depois, PHN rodando também, tá bom? Tem muitos lugares que nós iremos e sempre que a gente estiver na estrada, a gente vai trazer aqui um pouquinho nesse quadro PHN na estrada, tá bom? Produção, obrigado, viu? A galera produziu também direitinho a abertura, você viu? Tá melhorando o negócio aqui, rapaz. Então vamos lá. Vamos continuar com o papo aqui com o Guilherme. Bora. Guilherme, no último bloco, né, que nós tivemos, no primeiro bloco, ficou essa parte de amizades. Por que você ficou ali nesse tempo, né? Nesse ciclo vicioso? Amizades influenciaram ou não o Guilherme? Porque até então você falou só de você. Sim. Mas vamos partir para esses 2 pontos aí. Cara, influenciaram muito. Muito mesmo. Porque hoje, mais velho, entendendo, olhando a vida, no processo de olhar minha história, eu vejo que muita coisa foi por aprovação dos amigos, pra estar junto da galera, entendeu? Porque, pô, eu tenho uma família legal, tranquila, que hoje em dia, graças a Deus, também minha mãe caminha na igreja, mas não é uma família, nossa, desestruturada, não, é uma família bacana. E aí, muita coisa que eu vivi era, tipo, pra estar junto no movimento, pra estar junto com todo mundo e se inserir, e eu fui olhando os outros e copiando e fazendo muita coisa pra mim aprovar. Teve 2 situações bem fortes nesse sentido, por exemplo, primeiro ano do ensino médio, querendo enturmar com a galera, teve uma festa, Sexta-feira Santa. A primeira vez que eu fiquei bêbado foi numa Sexta-feira Santa. Nossa. Fiquei muito ruim, porque a galera tava toda lá junta, eu, pra me inserir, principalmente com os mais velhos do 3º ano do ensino médio, eu falei, não, vou me envolver desse jeito. E aí fiquei muito bêbado. E tem uma outra situação que eu tava num processo já querendo me aprofundar mais, porque eu tenho um meu encontro com Jesus em 2011 no meu crisma, e aí depois de 2014 eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, num retiro de jovens, e começo a querer buscar mais. Só que aí nesse de querer buscar mais, os amigos vêm e falam, pô, tá mudado, cara. Aí teve uma vez uma festa que eu tava com os amigos, aí, você mudou, Gui, você tá diferente. Aí eu falei, Fui lá, fiquei, um desses caras que eu falei, eu fiquei com a irmã dele, passei por ele e falei, eu sou o mesmo ainda, viu? E aí, tipo, tudo isso por quê? Pra mostrar que eu ainda era o bonzão, que era o cara. Alta formação. Uhum. O Guilherme, olhando hoje, né? Olha pra trás, falando dessa realidade, o que poderia ter impedido este ciclo, assim? Porque muitos acompanham agora, né? Muitos jovens estão escutando e talvez estejam vivendo uma situação assim um pouco parecida com a sua, né? O que poderia ser diferente? O Guilherme olhando hoje para trás. Tem aquilo que Santa Teresa fala, né? Uma determinada determinação, ter sido mais firme com a minha decisão. Porque, olhando a minha história, Deus sempre esteve lá. Deus sempre esteve comigo. E eu sempre estive próximo. Mas faltava uma decisão radical. Faltava aquele, tipo assim, não, eu vou deixar tudo por ele. Sempre eu decidia, só que aí as coisas puxavam. Aquilo que da palavra do semeador, né, que não se sustentava, a palavra não sustentava. Então, eu decidia por Jesus, eu decidia por uma vida por ele, só que aí as coisinhas me faziam ir deixando. O dia a dia. Eu acho que por isso que a importância do PHN, porque é a decisão diária. Me faltava essa decisão diária. Era só aquele movimento no impulso do retiro, no impulso do encontro, que dava aquele gás, só que se não sustenta, rapidinho passa. Se eu não encher essa caneca aqui toda hora, uma hora ela vai estar vazia. E era isso. Eu enchia a caneca, só que o dia a dia ia gastando ela. E aí eu não tinha uma vida de oração. Então, tipo assim, eu era de paróquia, mas eu era de servir. Mas na minha semana não tinha uma vida com Deus. Não tinha leitura da Bíblia, não tinha missa, não tinha nada. Então também não sustentava por isso. Se eu não encho a casa, outra coisa vai preencher. E aí, buscando esse preenchimento, eu buscava em muitas meninas que eu ficava, buscava na bebida, na sexualidade, entendeu? Porque eu buscava preencher o que eu não preenchia com Deus. Olha só. Você que está aí acompanhando, né? É isso que precisa passar na nossa cabeça no pós-encontro. Foi maravilhoso. Mas e o dia a dia, né? E o cotidiano? Lá em casa, lá no trabalho, lá na faculdade, na escola, como tem sido? Porque se a nossa espiritualidade não nos leva a transformar todos os ambientes ao qual nós estamos inseridos, a começar de nós, porque os ambientes começam a ser transformados primeiro pela nossa transformação. O ambiente começa a mudar, né? Então, se a minha espiritualidade não leva a isso, tem que pensar, né? E aí a proposta do PHN, de fato, faz toda a diferença. Guilherme, eu vou pedir
um fundo musical aqui do Kleuber, que vale a pena porque algo aconteceu em 2015. Fala do seu ano de 2015 pra gente. 10 anos esse ano, graças a Deus. Eu tive um encontro de jovens em 2014, né? E aí comecei a caminhar. Conheci a Canção Nova. Em 2014 eu conheço a Canção Nova, começo a participar de alguns eventos na Casa de Missão de São Paulo, tudo, os Abraça São Paulo com o Padre Adriano Zandonato, tudo. Comecei a me aproximar. Só que também foi um tempo onde, devido a uma mudança no mundo, entre o quê? O WhatsApp, entre a internet, eu comecei a cometer pecados que eu não cometia. Comecei a entrar na vibe na sexualidade um pouco mais avançada. Fotos, essas coisas, em conversas. E aí eu chego em 2015 nessa pegada. 2015 eu começo a faculdade, terminei o ensino médio, comecei a faculdade, tava nesse novo tempo. Já não era mais um adolescente, já estava começando a juventude, de faculdade e tudo. Outra cabeça, a galera mais velha. E eu comecei a entrar numa pegada de pecados mais avançados. Nunca cheguei a ter uma relação sexual de verdade, mas beirei muito, tudo. E eu tava nessa pegada. E aí, como eu já estava no grupo de jovens, a galera me chamou e falou, ó, Guilherme, a gente vai pro PHN. Eu falei, ok, eu já acompanhava o programa, já tinha alguns livros, tudo, mas eu nunca tinha participado de nenhum acampamento da Canção Nova. Eu já tinha vindo aqui, mas passado, tudo, não tinha participado de nenhum encontro realmente na Canção Nova. Aí eu falei, vamos. Mas eu gosto de dizer que, ao contrário de muita gente que vem procurando alguém, eu só vim. Eu não conhecia ninguém. Eu lembro que no carro, a gente vindo, meus amigos, tal hora eu vou estar na pregação do Padre Paulo Ricardo. Eu não sei o que, eu vou pro Luau. Um outro amigo, eu quero ouvir o Padre Fábio de Mello. Eu falei, tipo, o que você quer fazer, Guilherme? Eu falei, eu vou lá. O máximo que eu conhecia, assim, era, tipo, por exemplo, o Emanuel, que tinha acabado de lançar um livro. Eu falei, vou lá falar com ele. Mas bem assim, eu não busquei ninguém, eu só vim. Não tinha noção do que eu queria, não tinha noção do que eu esperava. E eu tava num momento tenso da vida. Eu tinha tomado uma decisão de perder minha virgindade. Tinha decidido. Eu tinha uma pessoa próxima, uma amiga que eu combinei com ela. Falei, olha, eu tô a fim de ter minha primeira relação. Vamos lá, eu sei que você tá de boa, você tinha acabado de terminar o namoro, tava carente. Eu falei, bora? Ela, bora. A gente começou a conversar, ela mandou umas fotos, a gente ficou nessa conversa. Até aqui na pousada, eu tava nessas conversas. Meus amigos estavam na sala, eu saí da pousada e tava lá no WhatsApp conversando com ela, combinando, porque na outra semana a gente ia ter essa relação. Então eu vim pra esse PHN desse jeito. Tipo assim, eu vejo que eu tava me decidindo a me perder de vez. Porque eu sempre me aproximei muito de me perder. Mas Deus sempre me segurava. Deus sempre foi me ajudando a não me perder. Por exemplo, eu nunca usei droga, porque eu sempre tive vontade. Mas quando eu estava com vontade, não me ofereciam. Quando me ofereciam, não estava com vontade. Então, era sempre no limiar do pecado. Só que eu estava me decidindo a abrir mão de tudo. Só que aí Deus me atrai. Chego nesse PHN, como eu disse, sem noção nenhuma. E aí os meus amigos falam, Guilherme, vamos subir pro Luau? Eu falei, bora. Eu tava com eles, o que eles quisessem, eu ia fazer, porque não tinha noção. E aí eu vim. E aí foi o momento onde realmente foi o impacto que mudou completamente a minha vida. Eu falo, foram 2 noites de luau, né? De sexta para sábado e sábado para domingo. De sexta para sábado, Deus realizou uma cura tremenda na minha vida. Coisas que reverberam até hoje na minha história. Por exemplo, curando a sexualidade. Eu lembro que uma coisa que pra mim foi forte, que eu sempre fui um grande fã de super-heróis, né? Amo filme de herói e tal. E eu conhecia todos, falava qualquer um, tudo. E aí os meus amigos no carro ficavam falando de alguns santos, não sei o que. Quem? E aí Deus falou no meu coração, falou, você conhece muitos heróis, mas e os meus santos da igreja? E aí até hoje eu gosto, leio a vida dos santos, já fiz no Instagram alguns vídeos de vida dos santos, tudo. Eu não era próximo de Nossa Senhora, e aí Nossa Senhora falou no meu coração, falou que eu só ia conhecer alguém o dia que eu estivesse próximo de Nossa Senhora. E eu conheço a minha noiva quando eu tô na casa... eu me apaixono pela minha noiva quando eu tô na casa de Maria da Canção Nova. Eu vivi uma profunda cura na questão da masturbação, tudo isso nessa primeira noite de luau. E fiquei impactado. Ali foi um grande trombada de Deus na minha vida, de olhar aquilo que outras pessoas foram vivendo e ver
como Deus fazia. Eu lembro que o Braz pegou uma vela exorcizada, o cara soprou, caiu. Eu falei, meu Deus! E aí na hora do chofar, aquele arrebento Esse é o que luau é. do Braz, minha gente. Aquele Tô falando, arrebento. vem pro luau do Braz. Aquele arrebento de muitas pessoas tendo encontro. E aí eu já fui para outro dia, no sábado, com um coração diferente. Eu já entendi o que eu estava fazendo aqui. E não todas as pregações eu participei vibrando e sedento e querendo viver e tudo. E ansioso pelo outro luau que viria. Nessa expectativa. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi o Padre Jonas. O Padre Jonas celebrou a missa naquele PHN e foi impactante para mim. E algo começou a vibrar no meu coração. Eu vejo que ali Deus começou a tremer a estrutura para aquilo que ele ia fazer na outra noite. Eita, que foi o outro luau do meu chamado. Que aí é o que gera até hoje. É o que eu gosto de celebrar, os 10 anos desse impacto de Deus na minha vida tão grande. Legal. E detalhe, né? Nós estamos com 2 minutinhos aí para encerrar, mas detalhe que o tema desse acampamento, PHN 2015, me lembro, claro, já estava aqui, eu enfaixo eu curo as o coração feridas, atribulado e enfaixo suas feridas. E enfaixo suas feridas. Curo o coração atribulado e enfaixo as feridas. Então, que lindo, né? Foi exatamente isso que aconteceu, né? O coração foi enfaixado, Deus cuidou do coração, do interior e curou, né? Então, cada tema de PHN, eu tenho percebido isso, né? Isso acontece. Os temas de PHN acontece com as pessoas o que diz o tema do PHN. Então, o que vai acontecer com você que virá neste acampamento PHN desse ano? O Guilherme está falando o que aconteceu no acampamento que mudou a vida dele, né? Curou as feridas, enfaixou o coração. Esse ano, o que vai acontecer com as pessoas que virão? Salvação. Vai acontecer que no seu coração vai ter de novo esperança. E vai acontecer que você vai acreditar mais uma vez que um dia existirá um júbilo no céu. Um júbilo que é uma alegria que não se compara com nenhuma alegria nesse mundo. Salvação, esperança e júbilo. Pensa, você está precisando de salvação, de esperança, de júbilo? Vem para o acampamento PHN desse ano, tá bom? É uma mística que envolve esse acampamento. E olha, você precisa estar aqui, beleza? Vamos encerrar esse bloco. O Guilherme vai ainda falar como é que ele chegou a entrar na Canção Nova, né? Porque ele falou, já deu um spoiler, né? Que ele foi mexido nesse luau com relação à sua vocação também. Então, vamos cantar essa música que, olha, vai ano, entra ano, ela nunca fica velha. Daqui a pouco, a gente tá de volta. Simbora! Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o seu coração. Volta, meu irmão, volta pro teu Senhor. Não dá pra voltar, presta atenção aí, não dá. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá, não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de
Deus. O Padre Jonas dizia que quando a gente decide viver o PHN, por hoje não vou mais pecar, começa o primeiro dia do resto da nossa vida. Que tal você fazer esse propósito com Deus, não é comigo, com Deus? Por hoje eu não vou mais pecar. E aí, no dia seguinte, respira fundo para começar o primeiro dia do resto da sua vida. Faz essa experiência. Ó, eu tenho certeza que vai mudar tudo. Tá bom? Ê, Deus maravilhoso! Vamos lá, vamos voltar, porque tem coisa bacana ainda pra gente perguntar aqui pro Guilherme. Estamos conversando aqui, Guilherme Costa, ele é missionário da comunidade Canção Nova, compartilhando um pouquinho a vida dele, né? Ele falou que teve uma experiência muito forte num luau aqui no acampamento PHN, e aí, a partir daí, né, padre? Ele não falou exatamente algumas coisas dessa experiência de luau. Isso, na segunda noite teve uma experiência assim de chamado que nós gostaríamos de saber, assim, que te levou a uma mudança de vida radical. Que experiência foi essa? Como foi? Segunda noite, eu chego pro luau já. Isso diante depois de tudo da aquilo que vela Deus exorcizada, fez, né? tudo aquilo que Deus abriu, depois da vela exorcizada. Eu chego aqui, chego impactado, e aí com o coração curado, sarado e aberto, Deus me faz esse convite, através do Braz, de entrar para a comunidade. Convite inesperado. Convite inesperado. Inesperado. Muito inesperado. Eu não faria, gente. Olha minha Rápido vida e falo, e inesperado, sim, né? Porque Deus não muito. perdeu tempo com você. Não. E aí, dentro desse convite, Deus lança esse chamado de mandar um e-mail. Tá? E eu saio com o coração decidido. Eu lembro que depois desse PHN, eu mudei a vida. Status do WhatsApp era hashtag PHN. Tudo PHN, PHN. Porque realmente impactou a minha vida. Essa decisão de hoje não pecar. E aí, por exemplo, a situação que eu partilhei, que eu vim decidido tal, com a pessoa, cheguei, primeira coisa, deixa quieto, viu? Não vai rolar não. E aí comecei a mudar, apaga a mensagem, muda completamente aquilo que eu via, que eu acompanhava. Realmente, eu faço essa mudança de vida e mando minha carta para Canção Nova. Mandei tudo, ainda com um coração meio receoso de olhava os meus amigos que estavam comigo, que já tinham uma vida mais firme na igreja. Eu falei, meu Deus, eu já estava fazendo besteira e estou querendo mandar e-mail para Canção Nova, como assim? Mas eu ousei, mandei. E aí entra um ponto importante, que dentro desse chamado PHN, dessa decisão, as lutas continuaram. Só que dentro das lutas, eu tinha essa decisão, hoje não. E mesmo caindo, levantava, hoje não. Lembro que depois de ter mandado a carta pro vocacional, aparece uma pessoa na minha vida, eu começo a namorar, já nos trâmites ali para começar o caminho ou não, eu comecei a namorar um namoro meio, uma luta na castidade, porque ela não era uma pessoa de igreja, só que aí eu vejo que a decisão PHN, esse coração decidido por Deus, já tinha mudado. Lembro que uma noite a gente estava namorando e aí ela estava pronta para ter relação, eu, não, já saí correndo da casa dela, quase que chorando, com a carne doendo de vontade, porque a vontade vem, só que eu tinha essa decisão por Cristo. E aí eu venho para cá, passo um ano novo aqui, o padre Reinaldo Cazumbá acabou comigo, e aí eu falo, não, agora é a hora de dar tudo para Deus. E aí eu recebo uma palavra de sabedoria forte na minha entrevista vocacional. A pessoa que me entrevistou disse, depois de eu contar toda a minha história, ela falou, deu, né? Eu falei, deu. E aí eu parei. De lá pra cá, fiquei 5 anos e meio com uma vida tranquila. Não beijei ninguém, não paquerei mais ninguém, até chegar a começar a namorar. Então, eu realmente me decido. Eu falo que eu sou muito grato à Canção Nova na minha vida por ter entrado e me ajudado a fortalecer a minha decisão. Por quê? Um outro ponto importante nesse caminho do PHN é que eu comprei a camiseta. Eu digo para as pessoas, comprem a camiseta, porque você sai, nossa, camiseta PHN. E aí eu ganhei o livro do padre, o Geração PHN. E lá no Geração o padre fala das 5 pedrinhas. E eu vejo que as 5 pedrinhas foram o meu sustento para manter a minha decisão em Deus. Porque a partir dali eu comecei a rezar. Comecei a fazer estudo da palavra, comecei a rezar o texto, comecei a fazer jejum. E isso me ajudou a sustentar a minha decisão. E manter os meus 2 anos de caminho. Então, meio de 2015, eu recebo o chamado, mando meu e-mail,
16 eu começo o caminho vocacional. Aí eu faço 2 anos de caminho, 16 e 17, graças a Deus. E 2018 entro para Canção Nova, já há 7 anos, graças a Deus, dessa vida entregue a ele na Canção Nova. Olha, o Guilherme respondeu a minha pergunta e algumas outras aqui já, padre. Olha, e ele descreveu várias vezes ele mencionou a palavra decisão, então o Sim. primeiro passo ali do método PHN, Uhum, mas também o Guilherme recebeu uma graça especial ali para caminhar em estado de graça, que é o segundo passo ali, não é isso? Fugiu da moça lá que você queria também, mas a graça fez com que você saísse correndo de lá, e depois esses 5 anos, quase que você disse, assim, também, quando a partir da palavra de sabedoria lá, né, já deu, né? Deu, né? Deu. De se manter em pé ali. É uma graça especial que Deus nos concede às vezes. Não né? é só um bom propósito, né, padre? Porque não dá para ficar em pé só com um bom propósito, já é uma grande coisa. Mas tem o auxílio da graça. A gente graça tem que de Deus. viver em estado de graça. Aliás, o padre Jonas falava de viver em estado de PHN, né? É viver em estado de graça. Então, nós já falamos aqui, né? O Guilherme já falou, o pós-encontro, como foi viver o dia seguinte, porque não bastava só viver aqui, porque senão seria igual aos outros encontros, né? Mas daqui saiu uma decisão. Sim. E foi diferente. O homem tudo- novo nasceu, tudo como diz a restante. canção. Verdadeiramente, eu posso dizer que julho de 2015, um homem novo nasceu. Agora imagina a família, padre. O cara vem pra cá, vida louca, volta pra casa. Já pensou? Pois é, e como foi? Chegar em casa lá, depois do acampamento, mudou hábitos, amizades, conversas, e ali deu pra perceber ou eles não percebiam? Rolou Deu quem muito. te viu e quem te vê. Rolou Aham, dentro de muito, casa? Porque eu já estava próximo, mas esse paz impactou a minha família, porque gerou impactos na minha vida. Por exemplo, eu, na época, estava fazendo faculdade. Eu tinha ganhado bolsa, 100% da faculdade. Ninguém te E foi- chamou de doido? não, Chamou, porque pensa, foi tão impactante que eu, no caminho vocacional, me decido a deixar tudo. Larguei a faculdade, gerou um impacto muito grande em casa. Porque eu falava, meu Deus, Guilherme, você tem bolsa, você já tá trabalhando com isso, e você vai deixar tudo pela Canção Nova. Eu falei, vou. E deixei, e sou muito feliz na minha decisão. Claro, calma aí, gente, espera. Foi o meu particular com Deus. Mas eu tomo essa decisão e mudo tudo. Então, gerou impactos na minha casa, me gerou, graças a Deus, hoje, por exemplo, minha mãe é porta a porta na Canção Nova, é sócia, é super ativa, participava comigo em todos os eventos, meu pai também, mesmo eu em Aracaju, meus pais vinham à Canção Nova também, Legal. então gerou um impacto também na minha casa. A salvação também entrou na minha casa através da minha vida com Deus, a minha decisão por Ele. Então, Que gerou lindo, esse cara. movimento. Ó, tem uma novidade no programa, Guilherme. Nós vamos Manda. inaugurar com você. Depois desse quadro, nós vamos falar sobre o noivado, Missão Canção Nova, o Guilherme Evangelizador, e aí a gente vai pro final. Pode ser? Pode ser. Vamos lá? Vamos lá, então. Maria, me ajuda aí. É um quadro novo, tá, gente? Nós estamos começando agora. Tá na Bíblia, tá na igreja. Pode ser? Então vai lá, roda o VT, vem novidade para você no PHN. Simbora. O padre vai responder uma pergunta, gente, agora, cada vez aqui no programa, tá bom? Padre, caí novamente. Isso aqui, tá, gente? Isso aqui são perguntas de pessoas que estão acompanhando o PHN, tá bom? Então você também pode mandar a sua pergunta. Talvez a sua pergunta possa estar aqui anônima. E o padre vai responder aqui pra você, tá bom? A pergunta que chegou pra gente foi a seguinte: Padre, caí novamente em um pecado contra a castidade. Me sinto péssimo, padre. O que fazer? Ótimo, boa pergunta. E eu até aproveito, né, para dizer para vocês que nos acompanham agora, quando você for se preparar para fazer uma confissão bem feita, tenha em mente que pecado não é só pecado contra a castidade. Então, às vezes você chega lá diante do padre ou no confessionário, ele vai vir para o PHN também, chega ali, fala alguma coisa do 6º mandamento e não fala mais nada, como se a sua vida se resumisse a pecados contra a castidade. Então, a primeira coisa é desfocar um pouco, né? Viver de maneira integral, de maneira inteira. A sua vida não se resume a sexo, entendeu? A sua vida não se resume apenas à sexualidade. Então, a primeira coisa é não concentrar a sua energia inteiramente só para a sexualidade, porque quanto mais você concentrar a energia ali, mais você vai ficar tenso e vai acabar
cometendo esse pecado mesmo, seja sozinho, seja com a namorada ali acompanhado também. Então, primeiramente, viver de maneira inteira, integral. A sua vida é um todo, por isso que tem 10 mandamentos, não existe somente o 6º mandamento, tá bom? Então abra. Aí depois de tudo, você faça um bom exame de consciência, se caiu recentemente, faça uma listinha ali com todos os outros pecados também, prepara e confessa e peça a graça de Deus. Saiba que para se manter em pé, você não é o protagonista, então você precisa da ajuda de Deus também para se manter na graça. Então sempre pedir a Deus a força, o auxílio, a pureza, o auxílio da oração, sobretudo. Então não basta assim dizer que vai viver a castidade sem rezar. Então precisa ter vida de oração também. A vida de oração faz com que você permaneça ali, receba esta graça de permanecer em Deus, como o convidado que está aqui conosco nesta noite conseguiu esta graça também. Então, você não vai matar a sua identidade, não vai matar nem abafar os seus desejos, vão permanecer aí, porque você é gente, você é humano, mas precisa direcionar tudo isso da maneira correta e direcionar também para Deus. Padre, mais uma? Pode ser? Mais uma, vamos lá. Lembrando que você pode mandar nos directs no nosso Instagram, tá? A sua pergunta. Ou no phn@cançãonova.com. Eu falei que você pode mandar a pergunta. Não, eu falei onde, né? Onde, Peter? Ó, phn@cançãonova.com. Manda sua perguntinha, tá? Nesse nosso novo quadro que é o Tá na Bíblia, Tá na Igreja, tá bom? E pode mandar também no nosso Instagram, lá no direct mesmo. Fala que você não quer se identificar e tá tudo bem. Beleza? Vamos lá? Outra pergunta. Simbora. Padre, sua bênção. Anônimo também a pergunta aqui. Como lidar com dúvidas sobre a existência de Deus? Esse programa vai ter umas 3 horas. Olha, primeiramente... Tô com dúvida. Tenta resumir, padre, como é que é? Quando falamos de dúvida, então dúvida é algo que assola o crente, né? Aquele que crê, mas a dúvida também assola aquele que não tem fé. Quem é ateu também tem dúvida. Vamos imaginar aqui que você é crente, né? Que tem fé. Você tem dúvida, você está fazendo tudo isso, viver a castidade, viver esse sofrimento todo, e se não existir nada disso, você não vai perder nada, porque você viveu aqui nas virtudes, foi uma pessoa boa, cresceu como gente nesse mundo e tal. Mas qual que é a dúvida do ateu? Aí o ateu não vive nada disso, não vive virtudes, não vive castidade nem nada, mas também ele tem aquela perguntinha básica: e se existir? Se existir, coitado, né? Porque aqui não é uma ignorância invencível. Então, uma ignorância invencível é uma pessoa assim que, de maneira alguma, ela poderia ter contato, não chegou nada ali do evangelho, a pessoa está numa ilha distante aqui. Agora, as pessoas, neste mundo que nós estamos, não é possível que ela não tenha em algum momento escutado sobre o evangelho, sobre Jesus Cristo. Tem pessoas até aí jogando panfleto nas portas. Então você sabe que Jesus existe, que deu a vida por nós e quer nos resgatar. E como você vai lidar com essas dúvidas? Primeiramente, aceitando que elas existem, entendeu? Mas essa dúvida não vai definir a sua fé, porque a fé não é feita de certezas, não é isso? Porque se você tivesse certeza, você não teria fé. Então, constantemente, você precisa fazer atos de fé. Eu creio, quando nós nos colocamos ali diante do Santíssimo Sacramento, nós devemos fazer também um ato de fé, porque você olha ali, você vê um sacrário, às vezes ele é de madeira, então constantemente você precisa fazer aquele ato de fé. Senhor, eu creio firmemente que o Senhor está presente neste sacrário, em todos os sacrários do mundo inteiro, porque assim foi revelado. Então, aos poucos, mas também pensando na bondade de Deus que criou este mundo, na bondade de Deus que nos criou, né? E aí você vai pensando assim, pensa assim, nós estamos aqui em Cachoeira Paulista, e sobe um pouquinho, aí você vê a cidade de Cachoeira Paulista, depois o estado de São Paulo, Brasil, o mundo, e vai subindo. Agora, pensa na grandeza do universo. Você acha que, de fato, o acaso seria capaz de gerar tudo isso, de gerar vida, de gerar a sua inteligência, de gerar a sua razão, a sua capacidade até mesmo de duvidar? Então, lida com tranquilidade, veja que a dúvida é algo que de fato acontece, mas permaneça fazendo atos de fé. E é isso. É isso, gente. Ó, tá na Bíblia? Tá na igreja?
Agora de vez em quando nós temos esse quadro aqui, o padre vai responder várias perguntas, tá bom? Manda Muito sua bem. pergunta, não esquece, tava passando aqui. Pode enviar tá passando também aqui, tá bom? no meu Instagram, né? No Instagram do Padre Edson. Arroba Padre, fala do Padre senhor. Edson. Arroba Padre Edson. E lembra que tem I, meu nome, então Padre por extenso, Edson. Não é Põe demudo não, é lá. com I, tá? Edson, tá Aí bom? você envia lá também. Isso, Tá bom? boa. E padre, quando alguém fizer uma pergunta também na estrada pro senhor, o senhor traz aqui também pra gente responder aqui, tá bom? E são muitas. hein? Fechou? Sim. Beleza! É isso aí. Tá na Bíblia? Tá na igreja? Agora você já sabe que a gente vai ter esse momentinho aqui. Guilherme, vamos fazer um ping-pong agora? Bora. Ping-pong pra gente, encerrar tudo, tá bom? Quando você mandou sua carta vocacional, você começou a trilhar um caminho vocacional. Isso. Pergunta, durante o caminho vocacional, você teve dúvidas sobre a sua vocação? E qual foi a principal? Eu acho que não tanto dúvida, mas o medo. Medo de deixar, medo de como seria. Porque eu vejo que depois daquele PHN, eu tive a certeza. Deus me chamou. Eu, em nenhum momento eu titubeei. A dúvida era o medo. Como vai ser? Nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir corresponder? Por exemplo, o medo que eu trazia muito grande quando eu ouvi falar de sadia convivência. Diante da minha história ferida na sexualidade, na afetividade. Cara, como que eu vou conviver com um monte de mulher na mesma casa, na mesma comunidade e não ferir? E graças a Deus eu consegui. Então, era um medo que até se tornou uma potência. Nossa, graças a Deus eu consegui viver bem a sadia convivência. Então, tinha esses medos, mas os medos não me venceram. E o contrário de medo é? Coragem. Não se engane. Lá na pregação Coragem você falou outra não, coisa. cara, não é coragem. Na É confiança. Contrário de medo é confiança. É porque muita gente acha que é coragem. Isso, né? garoto. O primeiro Foi a impulso sua pregação lá. Foi, a pregação lá em Londrina. O contrário de medo não é coragem, é confiança, né? Porque aí quando a gente tem confiança, a gente segue em frente. Um dia você vai ouvir essa pregação. Talvez eu estarei aí na sua cidade pregando sobre isso. Foi bem legal. Outro bate-bola aqui, rapidão. Você ficou 5 anos e meio sem se relacionar. Sem pegar na mão, sem beijar na boca, que é gostoso, não é ruim. Casei, eu te falo, é muito bom. Isso e outras coisas mais. É maravilhoso, né? E o viver junto também, a vida de casado é maravilhosa. Você passou 5 anos e meio e deu um pause. Isso. Né? Nessa parte afetiva. Pergunta, funcionou? Porque aí você parou, mas você também não é uma parada sem ação. É uma parada para curar, para poder trabalhar interiormente. Funciona esse tipo de vivência, muito, cara? Funcionou demais, cara. Porque eu não dava tempo para entender os meus sentimentos, entender meu coração. Porque eu sempre ocupava uma ferida ou um espaço com outra pessoa. Um amor com outro amor se entendeu? cura. E eu ia Mentira isso, então. Demais, nossa, muito. O amor com... O amor de Deus. E aí eu fui curando. Esse tempo foi muito bom para mim. Foi um tempo para mim. Eu me curei, fui me entendendo os meus sentimentos. Por exemplo, eu fui entendendo o tipo de pessoa que eu esperava. Porque quando você está no movimento, qualquer pessoa serve. Eu só não quero ficar sozinho. Mas quem realmente eu quero? Como é a pessoa que eu espero? A pessoa que eu sonho? E graças a Deus, quando eu fiz minha listinha, depois de os meus 5 anos parado, quase, eu fui ver minha lista e encontrei a mulher descrita naquela lista, que é a minha noiva. E certinho, quando eu olho, eu falo, meu Deus, é a Alice. Igualzinho. Então, é isso não tira que eu nem por esperava. nada. Realmente. Que legal, por isso, cara. esperando em Deus, entendendo os meus sentimentos e trabalhando o meu interior, eu consegui estar melhor para me dar para alguém. Por quê? Se eu não me trabalho, eu vou me dar fragmento para outra pessoa. Eu vou dar resto. Ninguém Nossa, merece que bonito resto. isso. Fala de novo, cara. Fala de novo. fala para aquela câmera ali, Guilherme. Olha aqui. Fala lá. Se eu não trabalho o meu interior, eu dou fragmento, dou resto para as pessoas. E ninguém merece resto. Você não quer resto e ninguém quer resto. Então, se eu me integro, se eu estou curado, se eu estou trabalhado, eu vou me dar melhor para outra pessoa. Né? Só tenho a aplaudir. Aplausos, Brasil! Padre, para encerrar o ping-pong, o senhor faz uma, eu faço outra e a gente caminha pro final. Vai lá, manda bala. Tá certo. Aqui, então, você vai ter que falar, né, na câmera ali já. De novo. Se pudesse olhar nos olhos de um jovem agora que está no pecado,
que está no vício da pornografia, Tem que ter um fundo masturbação, musical aí, na fundo vida musical. dupla também, qual seria a sua palavra para ele? Então agora é um direcionamento. A primeira eu vou usar a mesma palavra de sabedoria que foi dita pra mim. Deu, né? Deu, cara. Tipo assim, não vale a pena. A vida que vale a pena é a vida em Deus. Eu vivi tudo isso e já, graças a Deus, há 10 anos, eu vivo uma vida em Deus, uma vida de amizade com Ele. E os frutos que essa vida me gerou são muito maiores do que tudo aquilo que eu vivi. Tudo aquilo que na minha vida antes de Deus, antes desse impacto, eu vivi, não tem a mínima proporção diante de tudo aquilo que eu vivi. O amor de verdade que Ele me deu, por exemplo, você não consegue ficar sem alguém, você quer alguém. Sim, eu tenho alguém, graças a Deus eu tenho minha noiva e sou muito feliz. E nenhum relacionamento que eu vivi antes tem comparação com o que eu vivo com ela. A nossa história, o nosso amor, o nosso cuidado, a vida na providência. Imagina, cara, uma coisa importante de dizer. Depois desse PHN eu comecei a caminhar, a evangelizar. Já preguei PHN com o Peter em Recife, 2022. Foi maravilhoso. Foi top, Baita top pregador, demais. gente. Pregação sensacional, irmão. Ó, arrebentou lá em Recife, padre. Muito bom. Fortíssimo. E para mim isso é uma coisa muito importante, porque eu fui encontrado por esse Deus. Assim como o João Batista que promovia esses encontros, eu fui encontrado por esse Deus. E promover outros encontros, olhar para uma alma e ver aquela pessoa encontrar com Deus, cara, vale muito a pena. Isso realiza o coração. Saber que esse mesmo Deus que me encontrou, que me ama, eu levo para outro e essa pessoa encontra o sentido da vida e você vai olhando depois os frutos que isso gera na vida dessa pessoa, fala, meu Deus, que sensacional. Eu nunca teria vivido isso no mundo. Coisas bestas, por exemplo. Eu já viajei quase que o Nordeste todo em missão por causa desse Deus. Eu tenho muitos amigos por causa desse Deus. A mudança que houve na minha família por causa desse Deus. A mudança que houve em mim por causa desse Deus. Cara, esse Deus é maravilhoso. Então, se decida verdadeiramente por Ele. E você que, assim como eu, tem essa vida dupla, cara, você está desgraçando a sua vida e a vida de outras pessoas. Você está machucando muita gente, porque muitas pessoas entram na igreja e te olham e falam, cara, eu não vou dar a vida para esse Deus, porque olha esse cara aí, mentiroso, hipócrita, não vale a pena. Mas se uma pessoa vê a verdade em você, ela também decide dar a vida para esse Deus, porque quando eu vivi de verdade, outras pessoas começaram a me olhar e falar, eu também quero esse Deus que o Guilherme serve, e começaram a servir e são felizes com esse Deus. Antes não, eu não me lembro de ninguém ter sido evangelizado por mim, depois sim. E o que vale a pena é também evangelizar e levar Deus para a vida dessas pessoas. O que acontece às vezes dentro de casa, né, Guilherme? Hoje eu sou pai, tenho um filho de 8 anos, de 6 anos, e eu percebi isso em loco, né, na pele. As crianças, claro, eles aprendem com aquilo que a gente fala, eles aprendem, mas internalizar um valor é só mediante a um exemplo. Se você não dá exemplo, aquilo que você falou não se internaliza na criança e não vira valor. Entendeu? Então, isso vale também para a nossa evangelização. A verdadeira evangelização acontece quando a gente desce do palco e a gente precisa viver, né? Não é o falar, é o ser. É isso que faz a diferença na nossa evangelização. Guilherme, para encerrar, agora sim, última pergunta. Você falou de uma experiência linda de PHN até aqui. E hoje? Você vive PHN hoje? O Guilherme que hoje está noivo, está na comunidade de Canção Nova, está se preparando para casar. Esse Guilherme de hoje vive PHN? Sim. Nesses 10 anos, é uma decisão diária. Todo dia eu digo PHN. Na luta, na vida. Até quando cai, você fala, nossa, caí. Mas eu caí, mas eu me decido amanhã, na verdade, no hoje mesmo, eu falo, não, caí, recomeço, vou lá, confesso e me continuo diariamente decidindo. Hoje. Enquanto houver esse hoje, eu estou me decidindo não pecar. O Guilherme não está pronto, mas está decidido. Sim. Que lindo. Não vou pecar.
Que lindo! Hoje não. Brasil, por hoje não já vou tá na mais virtude pecar. também. Sim. E a Falou vivência esses das 3 virtudes. passos já, Isso fechou mesmo. aí. Gente, olha, amei demais esse programa, foi muito bom. Guilherme, cara, você sabe, eu tenho um carinho por você gigante, você sabe. tá? Estamos juntos aí nessa caminhada, graças a Deus. O Guilherme tá por aqui, tá morando em Cachoeira Paulista agora. Você vindo em Cachoeira Paulista, quem sabe você não veja o Guilherme andando por aqui, né? Evangelizando com a vida, tá certo? Padre Edson, Tudo bem. sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está no meio de nós. nós, sobre cada um de vós. Desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Brasil. Foi maravilhoso estar com vocês nessa 1h30, tá bom? Próxima terça-feira, aguarde, vai ser maravilhoso. Você vai ver outra história maravilhosa de mudança de vida, de busca de santidade. Eu espero você, tá bom? Lembrando que o propósito de santidade é para hoje. Não adianta mais não, é para agora, tá bom? Valeu, Brasil, foi ótimo. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, ao vivo. Pare hoje de tentar fugir de Deus, entregar a Ele tudo que você sofreu. É vida nova o que Ele quer te dar. Você não veio a esse mundo pra pecar.